Você está em mais um episódio do Confessional Podcast. E hoje vamos continuar a falar sobre um dos slogans da Reforma Protestante e falar sobre a importância, tanto histórica quanto contemporânea, dessa doutrina tão importante que é o Solus Christus, somente Cristo. E para conversar sobre esse assunto, estamos aqui com José Mateus e Rodrigo. E é interessante notar, né, a gente pensando aqui sobre a doutrina do somente Cristo, que ela de fato é uma divisão de águas quando a gente pensa entre o catolicismo romano clássico e a doutrina protestante. Porque é exatamente ao considerar Cristo como o único mediador que nós vamos poder pensar sobre a reforma protestante. Só para contar uma história, eu me lembro que quando eu fui missionário no Rio Grande do Sul, em Santa Maria, a avenida mais importante da cidade de Santa Maria era a cidade, ou melhor, era a Avenida Medianeira. Exatamente porque essa doutrina católica romana da mediação de Maria. Então, quando a gente pensa em Solus Christus, nós estamos falando do único mediador. Como pensar sobre essa mediação de Jesus Cristo? Vai, Rodrigo. Cristo, quando nos é apresentado na Escritura, quando a Trindade movimenta-se para nos mostrar e apresentar a obra de Cristo, não tem como a gente olhar para a obra de Cristo e não pensar no Antigo Testamento. Muita gente gosta de iniciar essa reflexão através dos evangelhos, mas não temos como olhar para Cristo e não ser lembrado de todos os tipos que nos são apresentados no Antigo Testamento. Do cordeiro que é morto, é imolado, né? Dessa mediação sendo apresentada, desse tipo nos sendo apresentado, dos reis que nos são apresentados ao longo do Antigo Testamento, dos sacerdotes que nos são apresentados no Antigo Testamento. Então essas imagens, e até as imagens do próprio Evangelho que nos são apresentadas, de Cristo como homem, de Cristo como sacerdote, de Cristo como rei, como verdadeiro sumo sacerdote, o grande sumo sacerdote, aquele que pode resolver o problema das nossas vidas. A gente já havia conversado acerca da fé, já havia conversado acerca da graça e até da própria questão da Escritura. Então, quando a gente olha especificamente para somente Cristo, esses slogans que vão sendo construídos e apresentados para a gente, quando a gente olha para a obra de Cristo e a gente entende e percebe que Ele é o nosso único mediador, eu diria que não somente cai por terra a questão do catolicismo clássico, mas como todas as outras tentativas de solução, de tentativas de soluções para que a nossa vida tenha um sentido e seja resolvida. Mateus, a primeira carta de Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e o 6, diz assim, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, homem, que deu a si mesmo em resgate por todos, testemunho que se deve dar em tempos oportunos. Cristo é o único mediador. Como a gente brincou no outro, tem alguns versículos que encerram a discussão. Uhum. E esse é um deles. Sim. Né? É muito engraçado pensar nisso, porque esse texto ele é tão claro, ele é tão simples, direto, e ao mesmo tempo tão complexo por se relacionar com tantas outras coisas na Escritura, como o Rodrigo bem lembrou, né, ao longo do Antigo Testamento inteiro, o que a gente vê são vários tipos e representações de Cristo ao longo do tempo. E mais importante, talvez a mais importante das representações, é justamente não só Cristo como esse sumo sacerdote, mas eu diria que Jesus, dentro do sistema sacrificial, né, do Antigo Testamento, Jesus era praticamente todos os elementos principais. Se Jesus representa o sacerdote, Jesus representa a oferta, Jesus representa o templo, né? Então, todas essas coisas do Antigo Testamento, todos esses aspectos essenciais da adoração veterotestamentária, elas culminam de maneira perfeita naquele que era o sumo sacerdote que não precisava fazer a expiação pelos seus próprios pecados,
porque nele não havia pecado, mas ele não só não precisava fazer, como ele é aquele na qual não um cordeiro imperfeito que não que precisa ser repetitivamente, né, imolado para que haja para que Deus perdoe, né, através dessa imagem, mas o sacerdote que de uma vez por todas leva o pecado de todo o povo, o justo pelos injustos. Então essa doutrina, né, dos solos cristos que salta da escritura, eu diria que de todas essas, talvez de todos os slogans da reforma, todos saltam da escritura muito claramente, né? Isso não tem nem discussão. Mas talvez o solos cristos talvez seja o que mais salte. Talvez essa seja a mais clara, né, de todas elas, a que mais que você tem diversos textos, você tem diversas intuições disso no Antigo Testamento, diversas exemplificações disso no Novo Testamento, nos lembrando que o sumo sacerdote, o sacerdote perfeito, veio, nasceu, viveu uma vida perfeita e morreu por nós, Cristo. Uma perspectiva pastoral que eu gosto de olhar para esse texto de Paulo a Timóteo é Paulo mostrando a um jovem pastor o que deve ser tão sério, primordial a ser apresentado para a igreja. O testemunho que você deve Paulo dar, né? chegando para Timóteo dizendo assim, não se esqueça disso. Cristo, ele é o mediador. Ele é o nosso resgatador. Ele é o nosso redentor. E um pastor maduro chegando a Timóteo, que lá na frente, em outra carta, Paulo diz a esse mesmo pastor que ele não deveria se afastar e se esquecer dessas coisas tão caras e importantes. De como ele deveria pastorear a igreja de modo simples. E essa simplicidade traz essas riquezas básicas do evangelho que a gente não pode se esquecer. Então, esses somentes que não são trazidos é os reformadores nos lembrando também de que tudo aquilo que é básico para nós dentro da igreja nos está sendo apresentado aqui, dizendo somente Cristo. Porque ele é o nosso verdadeiro e único mediador. Uma coisa interessante quando a gente considera a mediação é que está se pressupondo que há dois grupos que estão em inimizade. Há um movimento que precisa ser feito para mediar essa situação. E Jesus é o perfeito mediador porque ele participa das duas naturezas. Porque ele participa como Deus, ele é aquele que foi ofendido. E como homem, ele participa da ofensa. Porque ele participa dessa humanidade que ofendeu ao próprio Deus. Ainda que ele não tenha pecado, mas ele então se faz pecado para que possa ser o perfeito mediador. E aí a gente percebe o quanto que é infiel, até blasfemo, atribuir a qualquer outra coisa a mediação perfeita de Cristo. E ele, como sendo o único 100% homem, e não somente o único que não pecou, então ele é o único capaz. Então, essa mediação precisaria de um capaz. E a única pessoa com essa capacidade é ele. Então, nenhuma outra pessoa pode ser inserido nesse cenário. Nenhuma outra. Nenhuma morte substitutiva tem tanto valor quanto a dele. Nenhuma. Então, quando a gente pensa em muitas pessoas que se lançam em busca de intercessores além de Cristo, como Maria, como os santos, onde rogam a esses homens e mulheres da história da igreja, pessoas inclusive que foram fiéis ao Senhor, mas que agora recebem um status como se pudessem fazer alguma coisa para além daquilo que Cristo fez. O que a gente está fazendo no final das contas? Isso é um ponto até importante, porque é como se a igreja protestante não reconhecesse os grandes homens da história da igreja. Uhum. Mas a gente, em hora nenhuma, fala disso. Sim. A gente não está questionando que Deus manteve a sua igreja através de pessoas que são pecadoras, mas que através da instrumentalidade do Espírito se mantiveram fiéis, né, sendo mantidos
e entendendo essa mediação, por exemplo, e dizendo assim, nós continuaremos servindo ao Rei, ao Senhor e mediador Cristo Jesus. E se a gente for vasculhar a história da igreja, a gente vai encontrar esses homens e essas mulheres. Sim. Mas a gente não pode criar um novo status para eles. Isso. Porque eles reconheceram a mediação de Cristo. Seria desonroso atribuir a eles a coisa que eles lutaram e morreram, essa verdade que eles lutaram e morreram, que é exatamente o senhorio de Cristo, o único Senhor, o único mediador. Mas tem um aspecto que eu queria que vocês falassem também, que é a questão do sacerdócio. Ele é o mediador, mas ele também é o sacerdote, ou melhor dizendo, o sumo sacerdote. Hebreus capítulo 10, vários momentos nesse capítulo, fala realmente dele como o sumo sacerdote. Que aspecto é esse de Cristo como o sumo sacerdote que a gente pode levantar aqui agora? Uma questão que eu acho belíssima aí é porque a gente precisa voltar para o Antigo Testamento, né? E Isso. ver esse cenário que é construído. Homens entravam para falar com o Senhor dentro do Santo dos Santos. Deus cria um sistema para que as pessoas do povo de Israel pudessem ter a sua situação de vida resolvida. Eles não podiam fazer isso. E aí, como eu havia falado lá no início, esses homens se tornam um tipo para a gente, e a gente perde essa imagem. E muitos hoje em dia tentam reconstruir esse tipo de imagem, mais uma vez, a gente tentando reconstruir determinados cenários para ter determinados status sendo reimaginados dentro da igreja. Mas o que é que aqueles homens estavam fazendo para a gente? O que é que Arão mostra para a gente, por exemplo? É que precisava haver alguém que intermediasse. Alguém que pudesse fazer essa conexão, essa comunicação. E aí quando Hebreus traz para a gente, diz assim, não, ele não é somente o sumo sacerdote. Ele é o grande sumo sacerdote. O que é verdadeiramente capaz, aquele que não vai ter nenhum problema de entrar no Santo dos Santos. Ele não vai precisar entrar com a cordinha atada ao tornozelo, porque ele não vai errar lá dentro. Ele é o único que não cometerá nenhum erro em poder fazer essa intermediação e se comunicar com Deus Pai. É o único que não fez um sacrifício de animais. E ele não precisa. Ele fez um sacrifício de outro tipo. Afinal de contas, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Mas o outro sangue foi derramado. Não foi de animais, como era feito pelo sumo sacerdote, uma vez por ano, lá no Santo dos Santos. Mas agora, ele mesmo entregou-se. Aí as imagens são construídas, né? Um homem perfeito. O grande sumo sacerdote capaz de interceder por todos os santos de todas as épocas. Aquele que é o grande e verdadeiro mediador. E não precisamos de mais ninguém. Sim. A gente não precisa nem dos pastores e liderança da igreja orando pelos santos. A gente pode orar e deve orar pela igreja. A gente não está questionando que a gente não deva orar pela igreja. Mas quando o irmão chega para mim e diz assim, a gente também não, né, a gente não vai constranger o irmão e dizer assim, né? Não, eu não posso orar por você. Então não está falando que a gente não pode. Mas a gente não precisa de mais desse movimento. Criar uma dependência, né? Uma dependência. Perfeito. Porque já há aquele sumo sacerdote, já há aquele que fez o sacrifício necessário. E nesse sentido, é sacrifício perfeito. Não há outro sacrifício. Zé, tem uma coisa curiosa na questão litúrgica que distingue o culto reformado da missa católica, que é exatamente o ápice da missa, é o momento em que Cristo é sacrificado na mesa da Eucaristia. Sim. Por que os reformados não fazem isso? Porque a gente entende que o sacrifício de Cristo ele foi uma vez só, perfeita, e de que aquele sangue que foi derramado, posteriormente à sua ressurreição, né, demonstrando que o Pai aceitou o seu sacrifício, ele é suficiente, perfeito e exatamente o que se precisava para que o problema da humanidade caída fosse resolvido para com Deus. Então, se o nosso problema era o nosso pecado, que nos impedia de
acessar ao Senhor, vamos dizer assim, né? Como muitas pessoas gostam de usar a figura de uma ponte, né? Que há um abismo entre Deus e a humanidade, e Jesus é essa ponte, né? Justamente esse texto é uma ilustração imperfeita, mas a gente consegue entender. Justamente esse sumo sacerdote que Cristo se torna, né, através da sua vida perfeita e morte perfeita, nos faz descansar que esse sumo sacerdote fez essa obra perfeita e agora, a partir da sua ressurreição e ascensão, se torna um intercessor perfeito. É aquele através do qual nós podemos nos achegar a Deus, mas também é aquele que roga ao Pai por nós, é aquele que intercede ao Pai por nós e que incessantemente, diariamente, intercede pelos santos. Aquele que vence o pecado, vence a morte. E a gente deve lembrar-se disso. Como um sacramento do culto, não é somente lembrança, né? Isso. Mas é a gente presença dele. É presença dele. Somos participantes da mesa de Cristo. Não é uma mesa ali com elementos. É a mesa do próprio Senhor que se faz presente na reunião dos santos. Uhum. Ou seja, como o Zé acaba de falar, né? Uma morte perfeita, um sacrifício perfeito, de um grande sumo sacerdote perfeito, de um homem perfeito, de um Deus perfeito. Por que depender de outros? Só há um mediador. Só há um mediador. Um aspecto prático que eu queria que a gente pudesse conversar, porque isso é um ponto importantíssimo na Reforma Protestante, que é o sacerdócio universal de todos os crentes. Uma vez que nós temos o sumo sacerdote perfeito, que é Jesus Cristo, esse único mediador, a ideia de um clero, né, um grupo de pessoas especiais, que são aqueles que levam as pessoas à adoração, que levam as pessoas a Deus, está terminado. O aspecto que foi muito enfatizado, especialmente por Martim Lutero: todos nós somos sacerdotes. Como é que a gente pode pensar isso diante dessa ideia de que não há mais uma casta, não há como havia no Antigo Testamento, né, os levitas, não há mais isso, mas agora todos somos sacerdotes porque somos crentes. Existe uma grande má interpretação, né? A gente vai assistir duas alas aí. Alguns vão defender a casta, né? A gente pode chamar assim, um grupo que só vai conseguir fazer isso. A gente tem um outro extremo de que todos podem fazer esse tipo de coisa. Vai haver orientação dos próprios reformadores. Se a gente for para os símbolos de fé que surgem durante a reforma, vai haver algumas orientações a respeito disso, né? A gente sabe que a gente não vai poder impedir as pessoas de tomarem conhecimento da palavra. Muitos reformadores brigaram por isso, muitos traduziram a palavra. Então, todos vão poder orar, todos vão poder ler a Escritura, mas ao mesmo tempo a gente sabe que nem todos vão conseguir, por exemplo, nem conseguir nem dever pregar, por exemplo, né? Surge uma confusão muito grande a respeito disso, e eu acho que é uma confusão desse sacerdócio universal. E eu acho que a gente pode encontrar equilíbrio aí através da iluminação dos nossos mestres, que são pontos de partida, eles nos mostrando e nos remetendo à própria Escritura. Não é os homens falando dos próprios homens, mas homens sábios instruídos pelo Senhor, mostrando a gente que há um caminho. E a gente pode falar que caminho é esse, obviamente, né? Acho que um aspecto importante para considerar é que, uma vez que somos todos sacerdotes, no culto nós não estamos apenas participando ou assistindo de forma passiva, mas todos nós estamos entregando como sacerdotes a adoração a Deus. É por isso talvez uma ênfase que foi mais contemporânea, né, através da pandemia, a ideia de que você não pode participar do culto online. Porque online você está em casa, ali de pijama, o culto de pijama, não dá. Mas quando a igreja está reunida, todos estão juntos ali. Então todos estão entregando a Deus o sacrifício. Não aquele sacrifício do sumo sacerdote, mas o sacrifício de louvor. O sacrifício vivo, agradável a Deus, que nós encontramos ali em Romanos capítulo 12.
Então, nesse sentido, seja um presbítero, um oficial, um diácono, ou um membro da igreja que não tenha uma ordenação, todos somos sacerdotes, estamos entregando igualmente sacrifícios ao Senhor de louvor, de adoração. Não há diferença nesse sentido. Exato, e eu acho que eu diria que talvez essa seja uma das partes mais belas justamente dessa doutrina do Solos Christus, é a equiparação que ela faz dentro da própria igreja, porque não existe diferença por raça, cor, dinheiro, se é homem, se é mulher, não existe nenhuma diferença. Mas, através do sacrifício de Cristo, todos os homens e mulheres, ricos e pobres, isso não importa. Só o que importa é que, se foram feitos filhos de Deus, eles podem, dominicalmente, prestar cultos ao Senhor e levar uma vida que glorifica ao Senhor por inteiro, fazendo com que, não só no domingo, que óbvio é o ápice da nossa semana, o ápice do nossa vida, né? Por ser um momento de culto em que prefiguramos o que vai acontecer na eternidade, mas também que a nossa vida passa a ser, a partir do culto e a partir dessa doutrina do sacerdócio universal, a nossa forma de entrega aos outros em termos de evangelização. E eu acho que isso também é muito importante. Sim. Eu acho que existe uma má interpretação do culto nesse aspecto, porque o fato de Deus esperar que a gente o adore em espírito e em verdade, e quando a gente tem uma má interpretação do movimento do culto, de como o culto acontece, eu não preciso estar, como as pessoas dizem, né, em evidência para ser participante. Toda a congregação é participante. Uhum. Eu não preciso chamar Mateus para falar para ele se tornar participante do culto. Sim. Mas esse sacerdócio faz com que nós todos, independente do que esteja acontecendo no culto, estejamos participando. Até nossas crianças, que Isso. são incluídas no pacto através da fé dos pais. Exatamente. Então todos participam. Exato. É claro que isso não vai negar que algumas pessoas foram chamadas para ofícios específicos, né, como você falou, Rodrigo. Isso não tem a ver com sacerdócio específico. Isso tem a ver apenas que Deus concede dons diversos. Então, a uns ele estabeleceu para servir no ensino da igreja, esses nós chamamos de presbíteros. A outros ele se valeu para que fossem chamados para a liderança do serviço, e especialmente do acompanhamento do serviço social, da administração e do cuidado da igreja, que são os diáconos. E na diversidade, né, de ministérios e diversidade de serviços que a igreja vivencia, nós todos participantes disso como sacerdotes, ainda que haja essa diversidade e unidade dentro do corpo. A gente não desconstrói a igreja porque existem oficiais, por exemplo. Uhum. E não significa que a igreja não participa, porque só em determinadas situações, só quem participa são os oficiais. A igreja não é desconstruída e nem é desfeita porque, num determinado momento, Deus pede para que uma pessoa que foi reconhecida ou ordenada esteja conduzindo a igreja. Uhum. Isso. Né? Então Como a gente representante não pode... de Cristo. Pois é. Como representante de Cristo. Perfeito. Acredito que nesse aspecto nós podemos fechar, né, bem a parte prática do Solos Christus. Somente Cristo, o único mediador, aquele que nos permite, como sacerdotes, servir a Ele, porque Ele é o sumo sacerdote, e que de forma tão maravilhosa tem conduzido a igreja e redimiu a igreja para a sua glória. Não há outro mediador. Nós não precisamos rogar por outros intercessores. Não há ninguém que tenha oração mais poderosa que outros. Todos estamos diante de Cristo e por Ele temos realmente entrada no Santo dos Santos para adoração ao Deus triuno. Deus seja louvado por isso. E se você ficou até agora conosco, nós agradecemos e queremos que você compartilhe, que você nos ajude a divulgar esse trabalho. E você pode fazer isso de forma muito simples. Você pode curtir, você pode comentar e também, como eu já disse, compartilhar. E assim, mais pessoas terem acesso a esse conteúdo para que possam também ser abençoadas. Que Deus abençoe você e até a próxima.